Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, dando sequência na resolução de equação trigonométrica, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode proceder quando eu tenho uma equação trigonométrica na forma em que eu posso usar a forma fatorada. Tá? Então eu vou usar aqui as propriedades de fatoração, beleza? Vem comigo então, olha só esse caso aqui. Esse caso, se nós olharmos para a nossa expressão, então eu tenho essa relação aqui, 2 seno x cosseno x menos raiz de 3 cosseno x igual a zero. Olhando, atenção para o intervalo de solução, tá, entre 0 e 2π. Quando eu olho para essa expressão, eu percebo que eu tenho um fator comum, né? Ó, aparece aqui um cosseno e aparece aqui também um cosseno. Então eu vou fazer o quê? Colocar isso aqui em evidência. Coloquei cosseno de x em evidência. Quem é que sobra para nós aqui dentro, então, desse parênteses? 2 seno x menos raiz de 3. Isso aqui igual a zero. Então, pela propriedade, quando é que eu tenho um produto nulo? Quando esse cara for zero. Então, se esse cara for zero, 0 vezes tudo isso vai dar zero. Ou então, se toda essa galera aqui for zero, né? 2 seno x menos raiz de 3 for zero, beleza? Tá. Resolvendo aqui, vou deixar aqui somente ó, cosseno x igual a zero, ou... Olha só, vou resolver isso aqui. Seno x igual a raiz de 3 sobre 2. Pergunta, então, que nós temos que fazer é qual ou quais os arcos cujo cosseno de x dá zero, e quais os arcos nesse intervalo de 0 a 2π. E quais os arcos que o seno resulta em raiz de 3 sobre 2. Essas duas perguntas que nós queremos resolver. Então vamos lá para o ciclo. Então vou identificar aqui seno e vou identificar o eixo do cosseno. Tá, zero. Então vou começar primeiro pelo cosseno. Eu sei que esse valor numérico máximo é 1, 0, menos 1. Cosseno zero. Então o que eu faço? Vou destacar em verde aqui. Venho para o centro. Não está aqui o zero? Então vamos fazer essa marcação aqui. Ó. Vou identificar aqui. Então, quais são os ângulos que, os arcos aqui, que eu projeto no eixo do cosseno que cai no zero? Ó, se nós pegarmos esse arco e pegarmos esse arco e projetarmos eles aqui, eu vou cair no zero. Então, quem são essas medidas de arco? X igual a... Lembrando, vou fazer aqui, ó, 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Então, eu vou começar em grau, depois a gente coloca em radiano. Então, aqui 90 e 270. Beleza. Agora, vou olhar para o eixo do seno. Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Aqui é 1 e aqui menos 1. Raiz de 3 sobre 2 é um valor positivo. Então, está mais ou menos aqui. Vamos identificar mais ou menos aqui. Ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, quais são os arcos que, ao serem projetados no eixo do cosseno, resultam em raiz de 3 sobre 2? Esses dois caras aqui. Ó. Tá, no primeiro quadrante, quem dá a raiz de 3 sobre 2? 60, né? E logo aqui é o 120. Beleza? Então, vou identificar aqui x igual a 60 e x igual a 120. Lembrando, né, que para encontrar esse cara aqui no segundo quadrante, eu tomei 180 menos o ângulo de referência, que é o 60. Por isso deu 120. Tá. Agora, então, solução. Já vou fazer direto aqui. Observo que cada uma dessas soluções se enquadram dentro do intervalo e vou colocar a solução aqui. 90 em radiano, π sobre 2. 270, 3π sobre 2. 60, π sobre 3. 120, 2π sobre 3. Ok? Show de bola? Vamos para o próximo?
Agora, galera, a gente vai fazer a resolução de uma equação trigonométrica por meio de equações polinomiais. Então, presta atenção. Eu tenho essa equação, que é uma equação do segundo grau, onde a nossa incógnita é cosseno de x. Tá? E eu quero encontrar quais são, então, os ângulos que satisfazem, os arcos que satisfazem essa equação polinomial aqui do segundo grau. Tá? Como que a gente vai proceder? Então, eu vou fazer o seguinte, da mesma forma como a gente resolve a equação do segundo grau, a gente vai resolver aqui. Só que, atenção, a nossa incógnita agora é cosseno de x, tá bom? Então, vou lá, vou resolver. Eu vou identificar aqui quem são os parâmetros A, B e C. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar as raízes. Então, eu vou usar essa relação delta b quadrado menos 4ac, que vai ficar de que forma? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Portanto, delta resultou para nós em 9 mais 16. Delta resultou em 25. Tá, agora, galera, atenção. Lembra que para encontrar as raízes na equação do segundo grau, a gente colocava x igual a tralalá, né? Por que x? Porque x era a incógnita procurada. Agora, quem é a incógnita procurada? É cosseno de x. Por isso que eu coloco cosseno de x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então, eu vou ficar o quê? Com cosseno de x igual a menos, o b é menos 3, atenção com o sinal, mais ou menos raiz de 25, 2 vezes o a. Portanto, cosseno x igual a 3 mais ou menos 5 por 4. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Cosseno de x igual a... Vamos pegar o positivo. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 4, 2. Fazendo direto. Agora o negativo. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 4 é menos meio, tá? Simplifiquei. Então ficou menos meio. Então, eu vou olhar para essas duas equações trigonométricas agora em cosseno e vou olhar para o ciclo. Vou olhar para o eixo do cosseno. Aqui é 1, 0, menos 1. Pergunta: cosseno de x igual a 2. Perceba, o máximo do cosseno é 1. O 2 estaria logo aqui à frente. Logo, isso aqui então não faz sentido. Descarto. Cosseno de x igual a menos meio. Vou identificar na porção negativa o menos meio. Está aqui. Como ele quer saber cosseno, então são esses dois arcos que, ao serem projetados no eixo do cosseno, resultam em menos meio. Quem são eles? Agora eu tenho que descobrir lá no primeiro quadrante quem é esse cara. Lembra como que eu faço? Eu tomo o meio, olho para o meio. Quando que o cosseno é meio? Quando o ângulo, o arco for de 60 graus. Então aqui 120, né? E aqui 240. Lembrando sempre a referência para encontrar o simétrico no segundo e terceiro quadrantes é o 180. Portanto, a nossa solução nada mais é do que... Vou já colocar aqui em radiano, já que o intervalo está em radiano. Ó, aqui é π sobre 3, logo aqui é 2π sobre 3. Né? A pergunta é, quantos 60 cabem em 120? 2. Quantos 60 cabem em 240? 4. Então, 4π sobre 3. Então, a solução dessa equação
trigonométrica do segundo grau, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Beleza, galera? Tá? Então dá mais uma olhada, vê se tem dúvida. Beleza? Bons estudos. Valeu!